Programa não recomendado para menores de 10 anos. Uma luz no fim do túnel do exercício Spectrum Next. Spam. Um ENIAC desktop dá o ar da graça. Spam. Pior VIC-20 que você já viu, e ele foi salvo. Spam, Spectrum Spam, ENIAC Spam, VIC-20 Spam, os 40 anos do Spam. Aqui fala o seu repórter retro, testemunha ocular da velhice do seu PC, com as últimas notícias da agência Retrocomputaria. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é um episódio Spam do Repórter Retro. Spam com alvos. Mentira, é o 038 mesmo. Enfim, hoje a gente tá aqui num triângulo. É um verve. Isso, enfim. Triângulo aí que vocês vão ver aí, o triângulo. Não, César, é um verbo que nós estamos audaciosamente desafiando as leis do espaço-tempo agora. Se a gente tiver num espaço não euclidiano, esse triângulo, a soma dos ângulos internos dele é maior do que 180 graus, mas tudo bem. Enfim, vocês já identificaram quem tá aí, né? Eu sou o César Cardoso. Eu sou o Ricardo Pinheiro. Eu sou o Giovanni Nunes. Bom, vamos começar, né? Pelo começo, né? Tem sempre uma efeméride em 2018. Pois é. Tem que ter pelo menos 12. Se tiver 12, a gente tá feliz. Se for por mês, a gente tá feliz. Essa eu não sei se foi exatamente agora, mas enfim, né? Vamos colocar, porque a efeméride é nossa, a gente coloca no mês que ela quiser. Né? Que é uma das apresentações seminais né, de toda a informática, né? São 50 anos da apresentação do Dynabook. A gente comentou do Dynabook em algum episódio lá atrás, eu me lembro, a gente falar dele, né? Pra quem não sabe, o Dynabook é basicamente uma espécie, um equipamento, o pai dos notebooks, dos laptops e dos tablets como nós conhecemos, né? Então foi o primeiro... o pai do dispositivo portátil, por assim dizer. Foi um projeto apresentado pelo Alan Kay, né? Que na época era funcionário do Park Labs, da Xerox. O marido da Mary. E ele... Eu vou fingir que eu vou ignorar esse seu comentário. Porque o Dynabook poderia ser rosa. Ai, Jesus. Graças a Deus ele é branco. Ele desenvolveu, a pessoa gastou um tempo investindo no conhecimento investindo no conceito de um computador pessoal, né? Da forma pessoal e profissional. E aí começou a investigação das coisas, tem coisas relacionadas à linguagem Logo também, para ajudar as crianças a começar a envolver com o computador, tudo aí. O conceito do Dynabook surge em 1968, e aí daí que vem muito do que a gente tem hoje em dia para os notebooks e para os desktops surgem dele. Ele tem um equipamento, ele é basicamente um retângulo com um teclado embaixo, uma tela grande, tá? De 12 polegadas de comprimento por 9 polegadas de largura, suporte a caneta. Não, nada muito diferente do que vocês estão acostumados hoje em dia. Mas imaginem que isso é há 50 anos atrás. Ele foi apresentado ainda em 72, que ele foi talvez a versão já mais sofisticada. Aliás, esse negócio a aparência dele lembra muito o BlackBerry. A tela, ele vinha com a tela, inclusive, a ideia é que a tela dele fosse de cristal líquido e sensível ao toque. Então não lembra um BlackBerry. Capacidade de porque o BlackBerry não tem tela sensível ao toque. Capacidade de armazenamento de 500 páginas de texto, capacidade de reprodução de gráficos, música e texto. Então, você está pensando que o teu Kindle aí é o último, as coisas, é a novidade? Pensou errado. Achando que esse iPad aí era alta tecnologia? Pensou errado, otário. Ainda tinha ideia de suporte à rede. Poderiam conectar o sistema para copiar a informação, entre elas a ARPANET, que hoje em dia você conhece como internet e tinha acesso à internet e o Facebook naquela época. Bom, e já que a gente falou de ARPANET, 10 anos depois, né, a ARPANET viu outro World First. Sobe a música aí. Toca aí, Simone. Toca aí. Toca o Monty Python. Spam. Exatamente. Um sujeito a qual não vamos falar o nome, né? Quer dizer, ele pode falar. É o Twerk. Ele se escondeu num pseudônimo. O Twerk, a partir do hostname deck-Marlboro, é um deck de Marlboro, ele resolveu simplesmente mandar um e-mail para algumas pessoas. Não, o mais engraçado é que ele mandou e-mail para anunciar que a nova linha Deck System 20 e o Tops 20, o sistema operacional,
tinha finalmente suporte ao ARPANET. César, o Sampa só que era top de fábrica, né? Era top de fábrica. Então ele resolveu mandar um e-mail para 320 pessoas, ou seja, mais ou menos 50% da internet. Né? Que era basicamente todo mundo que tava na ARPANET, quase todo mundo tava na ARPANET na costa oeste dos Estados Unidos. E aí a coisa foi... E como naquela época a conexão entre os hosts era coisas como o UCP, e eram tecnicamente linhas de escadas, então vocês imaginem quanto tempo demorou para essas mensagens serem encaminhadas para todo mundo. Não, e o reader é muito interessante, porque hoje em dia o reader é absoluto. Assim, o tipo de reader é absolutamente inválido. O @ ao invés do arroba. Hoje, qualquer programinha, qualquer sistema que anti-spam classificaria essa mensagem como um spam. Mas aí, né, o Brad Templeton... Legal que ele mandou o tio pro monte de gente e o cara foi um carbon copy. Não, porque não deu tempo de colocar o resto. Tipo, o único carbon copy é porque acabou o espaço, né? E não tinha mais pessoal pra lá, né? Os e-mails que deviam ter ido. Tipo, foram no corpo do texto. Tem literalmente... Detalhe, na época... Todos os usuários da ARPANET eram, tipo, você podia consultar uma lista impressa, né? Hoje em dia você não consegue consultar lista impressa nem de seus amigos do Zap. Mas enfim, né? E para quem quiser se divertir, graças ao Brad Templeton, que guardou essa lembrança aí pra gente, tem inclusive as reações de muita gente. Inclusive do Stallman. Exatamente, inclusive um tal de Richard Matthew Stallman. Ou seja, esse aqui não só é o primeiro spam, como a primeira treta de internet. Não, a primeira treta de internet porque porque um dos caras que na época era um poderosões da ARPANET reclamou que ia contra os termos de uso. O spam mesmo. Né? Gente. Mas o cara da DEC poderia dizer, vem cá, mas o gate é DEC, onde passa todo esse negócio aqui é da gente, a gente tá pagando essa conta telefônica, então deixa a gente mandar spam. Não, eu acho que não tinha ainda o Gatekeeper, não. Porque justamente a ideia era anunciar que eles iam fazer um open house pela costa oeste para apresentar o DEC System 20, que foi o primeiro sistema de computadores da DEC com suporte à ARPANET. O César, quem resolveu falar sobre ir contra os termos de uso foi um Major Raymond Zahor. Exatamente. Chefe do... Literalmente, na época a internet é gerente. Tinha um gerente da ARPANET. A coisa cresceu tanto que hoje em dia não cabe nenhum presidente. Nessa época a internet tinha gerente. Você podia reclamar com o gerente da internet. E com direito a RMS já sendo RMS naquela época. Titio Stallman já chiando. Já. Vocês repararam na hora que as mensagens foram enviadas? Não, gente. O cara mandou no dia 33 do dia 1º de maio. Detalhe, o cara mandou dia 1º de maio, só chegou no dia 3. Nos Estados Unidos 1º de maio não é feriado. Mas tipo, ele mandou na tarde de 1º de maio e tipo, a mensagem chegou no dia 3. Em alguns. Se for o UCP, é bem capaz da máquina ter que discar. Discava pra cada host, você estava ocupado, tinha que ficar na fila e discar de novo. Algumas reclamações que botaram no dia 10 de maio. Isso. A reclamação do Storm no dia 10 de maio, 23 e 20. E ele não recebeu essa mensagem. Né? Não, a reclamação do Jake Feinler é do dia... Na verdade, ele mandou no dia 4 de maio, mas o que foi guardado foi do dia... né? Foi quando chegou, provavelmente, algum host que o Templeton tinha acesso, no dia 10 de maio. Giovanni, é pior. A resposta do Stallman é dia 8 de maio de 78. Às 2h13 da manhã. O 2h13 da manhã é Costa Leste. É DT. Costa Leste. Tá 23 da manhã. De 13h20 aqui da hora do Pacífico. Mas eu estava mandando e-mail essa hora mesmo, tá correto. Né? E daí depois ele mandou, né? Ele mandou a mensagem às 2h03 da manhã e depois ele mandou a mensagem às
6h27 da tarde, né? Em que ele reclama que, né, em que ele diz que ninguém deveria receber mensagens com um reader tão grande. Pra mandar e-mail de madrugada, pode, tá bom. Né? Enfim, né? Basicamente, cada um, né? Enfim, vamos parar de falar de... Divirtam-se aí, o link tá aí no show notes. Leia os comentários, dono da internet. O próximo é um pouquinho mais novo, né? Um quarto de século, né? Do Windows que o Giovanni gosta, né? O 3.11. Foi o último Windows que eu usei. Qual o problema? O Windows Workgroups 3.11 completa 25 anos em 2018. As comemorações, a princípio, iniciam-se em agosto, mas já temos gente já fazendo algumas gracinhas, rodando ele em máquinas não tão velhas. Por exemplo, um ThinkPad T400. O T400 é velho, tá? 2009 já é uma máquina quase clássica, quase retro. Né, assim, todo ThinkPad ainda é clássico até prova em contrário. Né? Então, né, assim, ThinkPad é um caso à parte no mundo dos PCs velhos. Então o cara botou alguns hacks que ele teve que fazer, por exemplo, usar uma Covox na porta paralela para poder arrancar um sonzinho. Para acessar servidores HTTPS, ele teve que usar um proxy intermediário para poder arrancar a parte SSL, né? Se lembram do Humberto que fez aquele proxy intermediário? Pois é, uma coisa parecida. Olha, o T400, ele ainda é daqueles ThinkPad trambolho. Ele só não chega a ser... Teve uma geração desse ThinkPad que é literalmente dia seguinte da venda da divisão para Lenovo, que eles saíram de fábrica, Lenovo por fora e do lado de dentro ainda estava em relevo IBM. Ele é literalmente um computador esquizofrênico. É interessante aqui, tem um post aqui explicando tudo, questão da placa de som, como ele fez, a Covox, as instruções como ele fez para poder rodar. Se você quer ter o seu próprio laptop rodando Windows Workgroups 3.11, é o que você deve fazer, né? Porque rodar em máquina virtual não tem graça. Aliás, ele resolveu como, César, a parte de rede? Não, tinha driver? Não, porque tinha driver. Ou ele aproveitou que tinha... que essa máquina ainda tem PCMC, quer dizer, PC Card, espetou uma PC Card ISA na máquina. Né? Deixa eu ver aqui. Eu acho que ele conseguiu... Aqui o do driver. Não, ele conseguiu uma porta internet rodando da porta paralela. Nossa, mãe. Tudo na porta paralela, na verdade, né? Não, o mais interessante é um Xircon, Pocket Ethernet, e que carrega... que ele pega a energia da porta PS2. Ele também usa uma porta pass-through para você poder conectar o mouse PS2 quando você está usando o Pocket. Né, que foi por acaso o mais difícil. Não, melhor nos comentários e você descendo começa a Flame War relacionada aos browsers. Não, ele testou em diversos modelos de ThinkPad. Ele pegou um ThinkPad que é Pentium 3, Pentium 2 Mobile. Esse ainda tem o IBM RGB silcado na máquina e deve ter 8 centímetros de altura, fechado. Não, é porque ele testou em duas máquinas, uma de 99 e uma de 2009. E a outra ele testou com que é o T400, que é razoavelmente mais recente. Isso, que é de 2009. E nos comentários os caras estão perguntando qual era o browser. O outro falou Internet Explorer, um vem e responde, fala mal do Opera versão 3 e na época o Netscape Netscape Communicator 4. Que era grande, pesado, não sei o que, o melhor browser era o IE5 nessa época. Aí mais embaixo o cara vai assim, pro inferno que era. Mas não tinha IE5. Outro, o IE5 realmente era melhor, o outro, pro inferno que era. The hell it was. Tudo bem, antes que alguém comece uma thread falando que deveria ter também usar porta de cassete, vamos seguir adiante. Vamos. Porque tem gosto pra tudo nessa vida, né? E uma delas Enfim, vamos lá. Vamos pro Hackaday? Toca a música do Hackaday. Peraí, ô Cláudio, toca a vinheta aí. Já que a gente tá falando de Windows 3.11, fala de MS-DOS, né? Beleza, você pode programar, né, coisa em MS-DOS usando DJGPP, MinGW, né? Mas qual é a graça, né? O legal é você usar mais roots se você vai usar o GCC. Direto. Exatamente. Eu sempre achei que o DJGPP era uma versão do GCC. Não, o DJGPP é um port de GCC para DOS, ele é 16 bits. Eu acho que o cara tá rodando aqui é o GCC para DOS
em 32. Porque o que acontece? Porque o DJZPP, ele cria um executável que roda no Extender. Que vem com o DJZPP. Esse roda direto no couro, né? Esse roda em cima direto da mesma, Mané Extender. Ele roda direto em 16 bits. Roda direto em 16 bits. Essa é a e vale lembrar, né, que ele tá usando um GCC pré-histórico também. Ele tá usando um GCC pré-histórico e ele tá usando testando no DOSBox, mas não duvido nada que, sei lá, se é coisa que gravar num disquete, né? E óbvio que é mais interessante ele cria .com e não .exe. Sim, que 64K é o suficiente, se não for o problema seu. Se não coubesse, se vira. Exatamente. Bom, né? Alguém sugeriu, só um comentário, alguém sugeriu nos comentários, usar o OpenWatchCon. Se a sintaxe for igual. Só que qual é a graça? Né? Você pode simplesmente usar um GCC velho e gerar um .com. Pois é. Ainda continuando em DOS, né? Só que agora o amor está no ar. Um sintetizador de som para sua porta paralela. Sintetizador de som. Atenção para o coraçãozinho no ar nesse momento. MIDI. Love's in the Air. Ele usa uma... Que plaquinha é essa aqui? É General MIDI, padrão General MIDI que ele usa. Isso. Não, ele usa uma placa de desenvolvimento, que usa um chip chamado Sun 2695. Porém, ele tá falando aqui que existe um projeto similar que usa um Arduino. Sim. Pra você que quer fazer um sintetizador MIDI e tem um Arduino sobrando... se você tiver interessado, né, você vai clicando aí que você vai achar como comprar 36 euros. Se você não quiser montar se você não tiver a manha de montar o seu. Ele tem um TSR para DOS que vai permitir que você possa tocar essas músicas em jogos. Dos jogos que suportam MIDI. E aí ele usou como exemplo Vikings. Mas provavelmente deve ter algum outro jogo usando General MIDI aí que vai rodar. Aqui no Vikings ele testou. Jogos. Aqui no Vikings ele testou. Aí está na porta paralela. Cara, aliás, a porta paralela é uma coisa muito, muito interessante. A porta paralela esteve em vários projetos desse mês de maio. Quase o mês da porta paralela. E as paralelas dos pneus na água das ruas são duas estradas nuas. E a gente já falou o CERDEF do CERDASHOP.com, porque ele é um dos caras que volta e meia estão, né, tochando coisa para funcionar na porta paralela. E MIDI também. Vamos falar uma coisa que não tem a mídia, mas que pelo menos cabe na sua mesa? Sim. Pois é, rolou agora o Vintage Computer Festival do leste dos Estados Unidos, né? A VCF East. Tô dando um olhar rápido aqui, ver se eu descubro a data. Enfim, em algum momento de maio rolou isso. A gente também não conseguiu ir, então tudo bem. Normalmente é um final de semana. E os caras fizeram uma simulação, uma versão desktop do ENIAC, tataravô de qualquer dispositivo que você está usando para ler isso que tá no post, ou qualquer dispositivo que você está usando para ouvir a gente falar. O painel do ENIAC foi exibido no monitor. Só não sei se você tem condição de ficar brincando com acho que tem, de ficar brincando com o mouse, de ligar e desligar os contatos, né? Para quem não sabe, o ENIAC ele foi desenvolvido durante a Segunda Guerra Mundial para um custo de 7 milhões de dólares para calcular as tabelas de artilharia para os lançamentos fazer cálculos balísticos. E teve gente que trabalhou no seu projeto, nada mais nada menos como John von Neumann, né? John von Neuer. O Neuer, né? O John von Neuer. Noiado ele. O cara que fez uma tal de bomba de hidrogênio, que ajudou no projeto, o tal do projeto Manhattan, que não tem correlação com o Dr. Manhattan. A gente, por favor, para de misturar realidade com ficção. Pois é, né? Esse não da bomba de hidrogênio, não. O Dr. Manhattan é verdadeiro. Justamente. Nós sabemos que o Dr. Manhattan é verdadeiro. Então, assim, ele
não era simplesmente grande, o ENIAC grande em termos de gasto. Ele era simplesmente imenso. Ele era enorme, Muito. incomensurável. Muito incomensurável. Vamos lá, rapidamente. 27 toneladas, 18 mil válvulas, 7 mil diodos, 70 mil resistores, 10 mil capacitores, 6 mil chaves, switches. O mais interessante, na verdade, é o seguinte: o Brian, né, ele desenvolveu um simulador para ENIAC, só que ele pensou, qual é a graça? O que eu tenho de simular a experiência do ENIAC de simplesmente rodar uma linha de comando e me dar o resultado? Não, ele chegou ao ponto, inclusive, de recriar, né, o controle que os operadores de ENIAC usavam, né, que era um controle de mão, né, com 4, né, uma chavinha e 4 knobs. Vale dizer as operadoras, porque na época era muito comum, as mulheres trabalhavam com software. As mulheres trabalhavam com software e os homens trabalhavam com hardware. Que era tecnicamente trabalho de escritório 1 e 2, porque o salário era mais baixo. Mas o mais interessante é isso. É que o Brian teve cuidado de criar algo mais próximo possível da experiência simulada. Óbvio que provavelmente alguém vai dizer que seria mais interessante, se alguém tiver amanhã tá valendo, né, de repente fazer realidade, né, um simulador de ENIAC é realidade virtual. Aí eu veria vantagem. E ocupando o mesmo espaço, e pesando 7 toneladas e todo o resto. Assim, esquentando tanto quanto. Dependendo de como o cara, né, fizer o programa né, pra VR, seja Oculus Go, seja da Oculus, seja do Vive, né, então até o do Google, o Daydream, etc e tal. Ou aquele plug igual do Matrix, ou aquele simbionte daquele filme lá. Ou o HoloLens da Microsoft. Capaz desse aí. E, inclusive fica a dica, só quando tiver a paciência, aí seria bacana de rodar um simulador de ENIAC em que a realidade virtual te colocasse dentro realmente do ENIAC. Aí sim eu acho que seria uma. Olha, com direito a sentir o calor, né? Ah, sim, com direito a sentir o calor. Mas enfim, né? Fica a dica aí. Cara, esses caras já fizeram simulador de jogo, simulador de trabalho pra realidade virtual, então. Olha, você pode fingir que está trabalhando. Cara, Job Simulator. Eu já vi os vídeos, é muito legal. Assim, é um jogo que me dá vontade de ter um óculos ou um Vive, né? É pra jogar Job Simulator. O simulador do ENIAC está disponível, o código-fonte dele foi aberto, está disponível para vários tipos de plataformas já pré-compilados, inclusive aquele chipinho conhecido como chip, aquela máquina de $5. Boa sorte de achar um, porque a coisa tá ruim para o fabricante. Os caras conseguiram entregar tudo, ou é porque estão mal das pernas mesmo? Basicamente eles entraram em insolvência. Mas enfim. Vamos continuar na feira? Vamos, falamos agora do tataravô do computador moderno. Vamos falar talvez não do pai, mas do avô da App Store. Eu tava aqui procurando as informações de data, mas eu não achei muita coisa no post. Não, vamos lá. É o APX, né? O Atari Program Exchange, que era basicamente uma coisa que a Atari estimulou na época após o lançamento das máquinas de 8 bits dela, que era basicamente uma assinatura. Você recebia uma revista e aí você recebia um software em fita cassete ou então em disquete. Era uma forma assim barata seria tipo uma forma barata deles distribuírem software de produtoras que não tinham tanto porte quanto as que eles trabalhavam naturalmente para o software em cartucho, né? E ao mesmo tempo precisava, né, a Atari precisava fazer com que as pessoas conseguissem acesso ao software para convencê-las a comprar os computadores dela. Sim, é um troço interessante. Eu lembrei do APX aqui porque tem um jogo que é o Caverns of Mars, que ele saiu originalmente no APX, mas o jogo fez tanto sucesso que a Atari fez um contrato para distribuir em cartucho. Tinha uma tabela eu vi uma tabela em algum lugar aqui indicando quantos volumes foram vendidos de cada um deles. Eu não achei, não. Uma pena.
Você acha no tópico do Caverns of Mars na Wikipedia. Ele conta esse fato dentro do APX. E eu falei de Avon, né? Porque eu não acrescentei aqui o sistema Takeru dos japoneses. Assim, mas voltando ao APX, o Alan, ele teve o trabalho de catalogar, assim, teve o trabalho de levar fisicamente os softwares distribuídos pela APX a VCFI, né? A caixa, que era extremamente espartana, que era natural, né? Tinha que manter o custo baixo. Inclusive, para quem estiver interessado, tá aí nos links, né? Todos os programas distribuídos pela APX, né, catalogados pelo Kevin Savets, que é uma pessoa do qual, honestamente, tem dúvida se algum momento da vida ele dorme. Ele dorme. Essas coisas ele fez no meio dos anos 80, no final dos anos 90, começo do século 21, então dá tempo dele dormir. Deu tempo dele dormir hoje, né? Hoje. Não, mas o Savets, ele contou com um trabalho absurdo de uma série de voluntários, gente que, assim, ele tinha várias revistas que ele foi digitalizando, passando a CR, corrigindo, né? E muita gente fazia isso. Ele conta no livro dele que ele tinha um usuário que um cara que mandava assim, falava, qual você precisa? Aí ele mandava pra ele as revistas, o cara devolvia todo o trabalho digitalizado, revisado. Aí um belo dia o cara parou de responder, né? Aí eu descobri que era o senhor de idade, já tinha falecido. Gente. Aí ele começou a pesquisar, porque eles nunca conversaram. Ele fala assim, até a frustração dele. Ele descobriu que o cara trabalhou na NASA, trabalhou no projeto Apollo, né, na parte de desenvolvimento de software. Mas era aquela coisa, assim, que o cara falava, revistas tá, então aqui, ó. Quais você precisa ainda? Né? E para quem estiver bem interessado na última sessão do texto do Hackaday, que chama-se History Repeats, você vai ver muita coisa com que hoje você tem no Google Play Store e no App Store da iOS. Muitos problemas que a Atari teve, Google e Apple estão tendo. Microsoft não, porque, enfim, né, o Windows Store é nada. E o Mac Apple Store também é outra, né? É outra wasteland. Então, mas enfim, né? Mas não me vale a pena porque, né, pra quem gosta de cassete tem um monte deles. Pra quem gosta de cassete, aliás, tem um monte deles, né? E um Atari 800 por rodar esses caras todos. Bom, agora eu vou falar de coisas pequenininhas. Chega de falar de grandes coleções, grandes computadores. Subseção, né? Aliás, precisa ter uma musiquinha, né? A gente precisa ter uma musiquinha pra subseção Raspberry Pi. Sim. Ô, Cláudio, arruma uma musiquinha e toca aí, vambora. Né? Qual o primeiro? O primeiro tá... Vamos fazer temático, né? Primeiro, assim, nós temos a ressurreição, não é o Rise for a Game, mas temos uma ressurreição do Osborne One na base do Raspberry. O que é interessante é que o cara aproveitou aquela caixa que quase não tinha espaço para caber um Raspberry. Ele substituiu o monitor de tubo por um de LCD e aproveitou o teclado, né? Inclusive fazendo uma adaptação de um projeto para utilizar o teclado do 71, né, César? Isso. É o que na verdade o teclado, obviamente, para um Arduino, né? Porque, né, Arduino serve para interfacear qualquer coisa com USB, entre outras coisas que o Arduino faz, né? E ele teve o cara que fez não me lembro o nome do maluco. O cara que fez, ele tomou esse cuidado, né, de você manter o teclado. Até porque o teclado, na verdade, faz parte de toda a estética do Osborne One, né? A tampa também, né? A tampa, o teclado é a tampa. É a tampa de proteção do Osborne One. E aí eu acho que assim, esse ficou bem bacana. No resto ele não mexeu na capa, né? A única coisa que ele fez, na verdade, foi o espaço para uma USB, né? Porque ele aproveitou o conector do teclado. E tinha espaço de sobra. Enfim, vamos. Enquanto, né, vamos pro próximo. Então, o cara fez o que muita gente quer, tem inclusive gente interessada em fazer essa mesma coisa com o MSX, embora eu não concorde, que é basicamente pegar uma carcaça de um micro clássico antigo, montar um Raspberry Pi dentro, fazer uma ligação, usar o teclado. Então esse cara fez isso com o Commodore 64. Meteu um Raspberry Pi lá dentro, fez todo. Só que ele tomou cuidado de manter, de não fazer nenhum furo além dos furos existentes.
Ele usou uma interface, uma Keyra versão 2.0 para usar o teclado, para fazer uso do teclado do Commodore 64. Teclado de joystick. O joystick também, né? Para poder usar, para poder ligar o Raspberry Pi. E ele montou dentro do Commodore 64 esse Raspberry Pi, fez todas as ligações. Ô César, foi o mesmo cara do Amiga? Foi, né? Eu acho que foi o mesmo cara. O Amiga Love, foi? Foi. Assim, não, o Amiga Love é o fórum. Ah, tá. E ele botou um emulador de Commodore 64 com BEM 64. Só que depois ele acabou, né, tipo, metendo a mão na massa no emulador. Tipo, né, usando Raspbian mais Vice, mais etc e tal. Uma coisa mais root. Não, ficou legal, ficou tão bonito quanto a adaptação do 500. E de novo, ele tomou cuidado de preservar a carcaça, né? Ou seja, ele não fez nenhum furo na carcaça além dos que já existiam quando veio ao mundo, né? Sempre lembrando que, né, tipo, o Jack Tramiel fica feliz quando isso acontece. Sim, ainda tem um Arduinozinho perdido aqui que eu não consegui entender muito bem a função. Deve ser do Keira. Não, o Keira é todo lado, é o branquinho aqui. O Keira não precisa, ele gera USB. Porque tem um Power Block a não ser que o Arduino esteja fazendo seja no Power Block pra controlar. Então deve ser o Power mesmo. Tá limitando o LED da. Interessante. Eu não faria com MSX, mas eu achei legal. Tá dentro do Expert. Já meteram um PC dentro do Expert. Isso aí. E não foi um Raspberry Pi. Não foi um Raspberry Pi, tá? E falando em PC, velho, claro. Cara, esse é interessante. Fizeram MS Spy pra PC. Peraí, fizeram MS Spy pra PC. Na verdade, né? A gente já falou do Dr. Scott M. Baker, né? Entre outras coisas, ele construiu o seu próprio single board computer 8088 em outros tempos e etc e tal. E ele fez um MS Spy, quer dizer, MS Spy não, né? Um emulador de flop Raspberry Pi para ISA. Ou seja, o Raspberry Pi ele cuida de fazer a simulação do flop, mas para todos os efeitos o computador está lendo de uma interface do computador de disquete ISA. Isso, porque afinal de contas, né? Qual é a graça? Assim, mais interessante só se o cara colocasse direto no controlador de flop. Aproveitando que a gente tá falando de flop, a gente vai te mandar um abraço pro João, que não pôde participar da gravação, mas... Mas bem, toda vez que a gente fala, que vamos falar agora, a gente manda um abraço pro João, porque, né, senão alguém vai reclamar que a gente não mandou um abraço pro João ao falar do que vamos falar agora. Exatamente. Aí tem o drive mais querido do João, né? Né? Aliás, o drive mais querido do João, do Retrocomputaria e de toda a comunidade retro mundial. O 1541. Então, assim, pelo que deu pra entender, com pequenas peças e um pouco de paciência, é possível fazer um emulador de ciclo exato e perfeito do 1541 usando Raspberry. Exatamente. Um emulador do 1541. Porque a ideia é justamente fazer fazer uma emulação, né, ciclo. Sim, ciclo a ciclo. Ele emula o 6502, emula os dois 6522 dentro do drive, ou seja, demos fast loaders e proteções de disquete que estão dentro das imagens de disco que o fabricante sabia que dava para utilizar, estão implementados e funcionam. Porque é um problema que a SDT-UIC não tem. Quer dizer, tem, aliás, né? Assim, ela tem muita coisa que ela não consegue rodar. Porque ela não tem a 6502, né? Não tem. Vamos lembrar que muitos demos, porque a gente falou dos demos, muitos demos usavam o chip 6502 que tinha dentro do 1541 como um auxiliar no processo, né, na execução. Sim, eles usavam para descompactar blocos, ele lia o setor e ia descompactando, e a leitura e o computador não precisava perder tempo descompactando, fazendo a descompressão e recebendo já os dados no formato que ele precisava. É uma solução bem mais em conta que a Ultimate 1541, que é cara pra caramba, de passagem. E que tenta fazer a mesma coisa, só que ela usa um FPGA. Porque assim, se você for olhar na verdade, até uma discussão bem interessante nos comentários, né? É que essa solução acaba ficando no meio do caminho entre a SDT-UIC
né? E, por exemplo, a 1541 Ultimate 2 ocupa um espaço que tava ali sobrando. Tipo, né? Assim, o SDTSC, quando você vai lá, roda o disco que você baixou, tal, roda aquele joguinho, mas não consegue rodar coisas que precisam de né, que não foram craqueadas e precisam de flash loader. Alguns demos usam isso, né? Isso, alguns demos, né? Entendeu? E ao mesmo tempo, né, o 1541, assim, não tá no nível do 1541, que eu acho que só falta emular a Jacatec. Essa ele emula tudo. Aliás, um dia nós vamos noticiar que alguém fez um sistema operacional para rodar dentro do 1541. Né? E o 1541 Ultimate é caro. É no estilo do uma GR8net. Tem um monte de coisa. Bom, e com relação a essa operação rodar no 1541, não duvido. Então, tem um processador. Aliás, tem RAM e. Aliás, a Rigor, provavelmente a Commodore já fez isso. Ele tem um. Ele tem uma de computador. Ele tem uma ROM lá. Eu tô dizendo o seguinte: a pessoa poder desenvolver um sistema operacional que vai botar automaticamente pelo disquete e usar a porta EC para ligar o terminal. Aí é doido. Então, mas eu pensei em talvez coisas mais interessantes mesmo, tipo utilizar o 1541 para fazer offset de cálculos do Commodore em si. O 8-bit Gun, ele mostra quando lá no Planet X2, o Planet X2. No X2 como ele faz a cópia dos discos, né? Literalmente ele usa um programa de Commodore 64 que ele faz os dois drives se conversam e ficam copiando o disquete. Literalmente ele pode ligar até mesmo o computador, né? O drive ficam sozinho fazendo lá. E acaba sendo mais rápido que você não tenha o custo de mandar para o computador, ele armazenar em RAM e você do computador enviar para o outro drive para ele poder fazer a gravação. E já que citamos o sujeito, né? Vamos, né? Aliás, aliás, peraí, hora de tocar música. Toca o Altered Beast aí. Rise from your grave. Aliás, vamos fazer o seguinte, para garantir o page view da galera, eu sei que eles têm que comprar o pão e o queijo das crianças. E pagar o seu iate, né? E pagar o iate. Vamos ser breves, até porque os vídeos são longos. E a pessoa vai lá e assiste. Cara, esse vídeo... Até que eu tenho que comentar. Esse vídeo do Speed Guy é assim... A frase que resume cara, é inacreditável como o computador chegou àquele ponto. Mas ele conseguiu fazer o bicho funcionar. É outra máquina. Vale muito a pena ver os dois vídeos. São dois vídeos, assim, vale a pena assistir. O cara, ele comprou por $5 um VIC-20 que tava aparecendo mais um Commodore 64 por cada cor. Acho que mais um mês estaria aparecendo o Commodore 16. Isso era o menor dos problemas. Sim. Ele comprou lembrando que o VIC-20 é branco, ele comprou um VIC-20 marrom. E todo o trabalho que ele teve para limpar a carcaça, consertar a carcaça, limpar o teclado, consertar o teclado, consertar a máquina, tirar toda a nojeira que estava acumulada em, 70 anos de sabe-se lá onde aquele computador estava enterrado. Alguns eles especulam no vídeo que aquele computador, na verdade, devia estar sendo usado em alguma coisa com óleo, alguma coisa que estava com o gabinete muito oleoso, tudo. Mas não vamos ficar falando muito não, deixa o pessoal lá ver o vídeo. Vai lá ver. É o suporte da cestinha da batata frita do McDonald's, pronto. Por aí. Eu pensei que ele ia amarrado na árvore de Natal que o pessoal desce no poço de petróleo para poder cavar. Também pode ser. É bem possível. Né? Faz todo sentido, inclusive. Enfim, assista o vídeo aí e vamos pro próximo, né? O próximo é a restauração de um Amstrad CPC 6128, ou seja, uma telha. Uma telha com drive. A telha com drive, feita pelo Retro Man Cave. Eu vou ser honesto, eu não vi esse vídeo. Não sou capaz de opinar. Não, tava bem ruim. Não tava tão detonado quanto o VIC-20. Mas tava bem ruim. A máquina comprada por 5 libras no sucatão? É a sessão que a gente chama de Trash to Treasure. E aí ele toma o cuidado de restaurar, né, essa telha com drive, né, a telha que dá boot. Sensacional. Né, até chegar num ponto em que a telha que dá boot tava usável e limpa, etc e tal. E ficou bem legal. Estamos só aumentando o porte aqui. Saímos do VIC-20, fomos para uma telha e agora temos uma caixa d'água. Pois é, o cara está no Tumblr, né? No Buy My Broken Stuff, o cara restaura um Nexus Cube.
E foi quando eu acabei de descobrir o quão grande é o Nextcube. Teve uma pessoa que viu há pouco tempo, comentou comigo, viu aquela foto aquele Nextcube, aquele gabinete pequenininho, né? Que nós mostramos, fizemos um post para Reto Computaria. Poxa, seria tão bom, falou com a gente no Twitter, né? Um ouvinte nosso. Seria bom se essas medidas podem imprimir em 3D um gabinete original Nextcube. Não, Marcos, não dá não. Eu falei, a gente até respondi. Cara, não dá não. Haja plástico e haja tempo e haja impressora para poder imprimir um negócio desse tamanho. Cara, é maior do que eu pensava. Assim, pra vocês terem uma ideia, parece em tamanho, um monitor de 20 polegadas de tubo. Dá não. Assim, você se enganou por conta daquele Cube que a Apple lançou anos depois. Você tá se confundindo com o GameCube da Nintendo. Não, gente, não era aquele tamanho. Não, a restauração ficou bonito, o gabinete, o cara fez lá, e o cara fez um friso vermelho. Ficou diferentão, né? Vai ver, ele torce pro Sport. Ou pros Flamengo. Ou pro Vitória. Ficou parecendo me lembrou um Panasonic FSA1 FX, MSX2+, aquele friso vermelho em cima. Só que deve caber alguns Panasonic ali dentro desse gabinete. Com folga. Mas aí, César, e o Curious Mac? Pelo que deu pra ver, temos 3 vídeos. 4. São 4. 4 vídeos. Cara, assim, todo mundo tem um mês ruim. Mas o do Curious Mac foi tenso. Primeiro, né, ele foi, né, fazer a broderagem, ajudar os amigos, né, consertar os terminais dos amigos, consertar os drives dos amigos, E aí, pontinho, né? O primeiro foi um terminal era de que máquina? Um terminal de Univac, né? Era Univac. O terminal da Univac. Univac Sperry. Sperry, isso aí, amigos, só pra lembrar, a Sperry com a Burroughs da origem a Unisys. Isso faz tempo. Sim. Quando eu fui ver quando é que foi, faz tempo, né? E tava assim, e esse terminal tava tenso, tava corrido. Só que esse terminal tava um gatinho, se comparado com o Diablo que ele pegou, né? O Diablo. O Diablo que passou na frente do caminho dele. O Diablo é o drive do Alto, né, de um outro colecionador de Alto, né, fabricada para a empresa chamada Diablo, que aliás faz muito sentido, porque ela também fabricou impressoras. Então, impressora, Inferno, Diablo, Drive, tá tudo relacionado. E o Drive estava realmente assim sob controle do capiroto. Sim, é o único termo possível. As cabeças giravam para todos os lados e vomitavam a gosma verde. A coisa eu vou ter que ler a descrição, que é sensacional. Vou ler do inglês para vocês entenderem o que é esse segundo vídeo. A Michelle é uma dona de um auto que nos mandou a Michelle ou a Michelle? A Michelle, que mandou o seu Diablo pra gente consertar. Tava usando pra gente consertar. Mas o Drive parecia haunted. Como é que é haunted mesmo? Assombrado. Desculpa. Mas o Diablo parecia assombrado, possuído, né? Ou em uma palavra, diablólico. Basicamente destruía discos, cabeças, cartuchos de alinhamento, outros drives por perto, fazia luzes piscarem, trocou todas as peças. Fazia chover sapos. O Mark e a galera trocou todas as peças, não adiantou nada. Mas eles não vão desistir até que esse drive seja exorcizado. E aí tem uma coisa, exorcizado. E foi um trampo. Dá pra ver pelos vídeos o trabalho que eles tiveram analisando todas as facetas e pedaços do drive, lendo a documentação da época que sobrou, né? Então tem uma que ele fala assim, ele descobre também que a cabeça, o braço da cabeça do leitor estava torto. Quer dizer, não totalmente torto, mas assim, visualmente torto, né? Mas torto o suficiente para estar totalmente desalinhado. Aí ele comenta que, de acordo com a documentação, esse procedimento de realinhamento, depois que eles desamassaram, né? Esse processo de realinhamento era feito mecanicamente por sistema óptico, para o fabricante, só que assim, não tem informação de como isso é feito. Eles tiveram que descobrir como fazê-lo. Fora que o bicho achava cilindro que não existia, né? Também não. Era basicamente
né? Tipo, só o capiroto na causa. Acho que tentaram instalar o Windows no Drive. O pessoal, não, tá tranquilo, né? Não tem como piorar, né? Não há nada mais de ruim vai acontecer. O Mark tem um Dolce PEC 65, que é um computador criado pela Não, criança, não é Dolce & Gabbana. Não, né? Deixa eu achar aqui o nome aqui. Nossa, eu tinha isso em algum lugar aqui que ele se perdeu. Sabe quando você não acha as coisas? Né? Bom, voltando. A Dolce era uma empresa especializada em PCs para trabalhar em laboratório, né? PCs de laboratório e tudo mais. E por acaso o Mark conheceu o Volker Dolce, né, que foi o fundador, né, da Dolce, etc e tal. Aí ele pensou, não, vou fazer um vídeo, né, mostrando como o Dolce PEC 65 funciona. E aí o Dolce PEC 65 deve ser o novo receptáculo do demônio que ele expulsou do Drive. Resolveu queimar. E aí, basicamente, o segundo vídeo é ele tentando ressuscitar a placa-mãe, só que ele não tem o esquema da placa-mãe, e isso significa que literalmente ele teve que caçar pela em ovo, caçar agulha no palheiro. Ele ainda não consertou, né? Não, ele tá esperando peça chegar não sei de onde, né? Provavelmente de algum dos fornecedores dele. Enfim, algum fornecedor dele, né? De repente algum espaço-tempo que demorou. E como o Dolce PEC 65 não foi consertado, ele não merece o selo Rise for a Grave. Porém, para compensar, temos quantos concertos agora do Chad? Cara, seis concertos do Chad. Sócio fundador da sessão, né? Pois é. Aliás, né? Aliás, se o Chad estiver nos ouvindo, um abraço pro Chad. E tome o Commodore, né? Começando com um 128, né? Basicamente tela preta, aquela coisa básica, troca a CPU, troca a PLA, troca um 74LS e pronto, a tela funciona. Ele trocou a CPU? Trocou. Trocou o 3502. Trocou o 3502. 74LS, 74LS08, tudo bem, trocou. CPU, difícil. O problema é essa PLA. A PLA, assim, todos os a PLA é um conglomerado de 74LS e que é um chip gigante, no caso do Commodore 128, que esquenta que é desgraça e com o tempo ele tende a queimar. O meu tá queimado por conta disso, a PLA tá dando pra fritar um ovo nela. Frita, assim, eu tenho uma PLA, só não conseguimos paciência para remover a PLA sem destruir a placa e destruir o chip, que é legal guardar ele de recordação. Ele é soldado, são tipo 40 pinos, o bicho é um monstro. Tem uma solda maldita que parece que tem 2 tubinhos de solda para prender um pino. Porque afinal de contas é a Commodore, né? Tinha que ter uma solda bizarra. Não importa o quanto você extrai, continua a solda lá. Né? Bom, passar pra frente, o próximo. É um VIC-20. É um VIC-20 com tela preta. Ele trocou. Mas não é um VIC-20 igual ao do 8-bit Guy? Ainda bem, né? Bem, ele trocou um 74LS 245, pelo visto resolveu o problema. Então, ele pegou um Amiga 1200, recitou o mantra dos Amigas, né? Recap. Spam? Não, recap, não é spam. Spam. Errou. Então ele pegou, trocou logo todo mundo, fez a festa, troca capacitor na placa de Amiga e ela deu uma guaribada lá, uma limpeza no drive. Porque afinal de contas, recap é a primeira coisa que você faz quando recebe uma Amiga. A segunda é o recap. A terceira também é o recap. Vamos falar dos 600 agora? Vamos falar de um vampiro, né? Depois de um drive demoniado, uma amiga vampirizada. O que acontece? Basicamente, o Vampire A600 estava com flickers de vídeo. Para quem não sabe, a Vampire 600 é uma aceleradora Pro 600, uma das muitas que tem, né? Então a tela tá lá pulando tudo com um file lá na tela preta, né, vira a famigerada tela preta. Então o que ele teve que fazer foi soldar 2 capacitores de 22 microfarads em um ponto lá, que eu não vou ficar explicando,
E pelo visto deu certo. Fez e funcionou. O monitorzinho do chat ficou todo feliz exibindo lá a tela. E pra fechar a amiga, ele resolveu, depois de gostar de amiga de tanta gente. César, ele resolveu parar deve ter enchido muito o saco dele aquela piadazinha de como é que é, casa de ferreiros principal. Ele consertou o 1500 dele. Basicamente foi limpeza, né? Foi uma faxina lá. E com direito a uma foto do Chad muito leleque. Em 87, cercado de Commodores e Amigas. Por todos os lados. O que ele fez basicamente foi abrir o bicho, né? Ele deu lá a limpeza nele. Vale lembrar que estava cheio de adesivos, com botões, outras coisas mais, ele tinha tirado, né? Ele pegou, guardado, então ele pegou, foi dar uma limpeza. Aquela coisa, né? Tipo, sempre lembrando que, anos 80 e 90 no Brasil, por exemplo, todo mundo, não havia janela que não estivesse cheia de adesivo de coisas mais aleatórias possíveis e imaginárias. Verdade. Você acha que era só no Brasil que o pessoal que sai colando adesivo dos anos 80 e 90? Não, também teve na Itália. E agora, pra fechar a sessão Rise from Your Grave, porque esse... Depois do momento assim histórico do Chad e o micro de infância dele. Meu Deus, eu tô olhando. E depois do VIC 20, depois do VIC 20 que tava no bueiro. Que tava do 8-bit guy. Do Drive Diablado. Temos agora, o que é isso? O que é uma lasanha? Meu Deus do céu. Cara, é um 1541 que virou uma lasanha. Não, ele só diz assim: as imagens falam por si mesmas, não preciso escrever nada. As fotos podem irritar a sua sensibilidade. Caraca, meu Deus. Só faltou cocô de pombo. Cara, realmente, olha. Isso me lembrou meu primeiro JVC, meu primeiro MSX2 da JVC que chegou aqui em casa. Quando eu abri o bicho pra limpar, eu só olhava e dizia assim: como é que essa porcaria funciona ainda? Magia. É a única explicação. Magia. Assim, tem foto pra caramba, todo o processo desse 1541. Assim, dá medo. Cara, e aí, mas ele conseguiu restaurar. Cara, basicamente, o trabalho de restauração... tem um comentário aqui tem um comentário... Não, morreu o 1541. Não, cara, no Joe VC 1541. Meu Deus, tu viu na mesinha dele aquela película quadriculada que ele usa? Você tem que ver, já viram a quantidade de ferrugem que tem nela? É canela. É canela, aham. Cara, é impressionante, assim. Até os chips estavam vermelhos. Até os chips. Isso dá uma tristeza de ver. Não. E aí, tipo, a mecânica, ele teve que aproveitar de outro, porque não tinha como. Com certeza. A parte mecânica do flop. A caixa, ele lavou. A caixa ele usou, sabe-se lá quantos tipos de SIF, mas sabe-se lá quantos tipos, e sabe-se lá quantos tipos de, quantas escovas de dente, sabe-se lá quantos litros de água. Ele deve ter aumentado a poluição do Mediterrâneo nessa brincadeira. Eu não duvidaria. Vamos lá, basicamente ele teve que soquetar todos os CIs porque a coisa tava feia. Os chips estão chegando a estar vermelhos ele teve que trocar, teve que remover, todos os reguladores de voltagem e limpar a sujeira. Ele teve que limpar e trocar todos os circuitos integrados e limpar a placa. No final, ele teve que trocar as duas 6522, a 6502, a HM6116P, que é a RAM estática, dois resistores de 9.1K 1%, e trocou mais um também por segurança. E ele tinha trocado tanta coisa, trocar mais um. Ele teve que trocar o capacitor cerâmico, que estava soldado em cima do 64LS 96. Tipo, cara, basicamente ficou realmente um outro 1541. As fotos de antes e depois são absolutamente impressionantes. Esse é o termo. Bem, depois de um minuto de silêncio, passando por toda essa luta do Chad. Minuto de silêncio pra paciência do Chad. Vamos passar pros Mano Parça? Vamos! Brasil! Então, o ZX Spectrum Next, que
E tem, inclusive, para quem não sabe, tem uma revista editada em Portugal. Tem revista. Tem revista. Tem revista na Inglaterra também, né? Tem demo, a revista Spectrum, né? E mais outras coisas. Finalmente a novela dos cases está se encerrando, né? Estão produzindo, então já estão começando a injetar os gabinetes. Então, com isso, há uma previsão de que finalmente vão conseguir fazer a entrega do Spectrum Next. Eles vão conseguir fazer a entrega no período no verão no hemisfério norte, inverno no hemisfério sul. As duas coisas no Equador. Você entendeu. Então, eles vão conseguir entregar agora vão começar a fazer as entregas agora no período do verão no hemisfério norte. Então, alguns dos nossos ouvintes que eu sei que compraram, a gente tá sabendo, a gente quer ver foto. Então, quando chegar, por favor, mande foto. Agora eu quero imagens. Tá? Queremos ver. Faremos um post, manda as fotos pra gente, que a gente faz um post, coloca lá, comenta, tá? Pode fazer videozinho, pode fazer o que você quiser colocar, escrever, mandar, que nós vamos colocar. Vai ser um prazer desgraçado, uma satisfação maldita falarmos do Spectrum Next quando você receber o seu. E chama a gente pra jogar também, tá? Traz ele na Retro Rio, na próxima, né? Vem com ele debaixo do braço. Bem, em compensação, essa sessão dos Mano Passa tá mais magrinha, né? Tá. Depois de toda essa tranqueiragem da Commodore aí, os Mano Passa ficaram até meio intimidados. Você sabe, né? Vamos então para as notícias que abalaram o mundo? Vamos. Então, entre as notícias que abalaram o mundo, para destacar um post que é um link no qual você jamais deverá clicar. Eu não cliquei. Eu sou uma pessoa muito educada. Tá bom, conta pra outro. Um colecionador resolveu vender a coleção, tá? Só que não era um colecionador qualquer. Era uma coleção que ocupa uma área de 3.902 metros quadrados, um depósito. A coleção é simplesmente colossal. Tem de tudo. É uma coleção dos Estados Unidos, tá? A gente não tem o ENIAC. Só o ENIAC seria só essa área, né? Mais de 5 mil itens nos Estados Unidos. E sim, tem MSX, tem PC-98 nela. De equipamento são mais de 400. É literalmente um Uber One. E o cara vai ter que botar. E o cara botou isso a leilão. O cara não botou no eBay, não. O cara contratou um site, um leiloeiro oficial, poder fazer o serviço. Isso aí, vende, por favor, que minha mulher tá reclamando. É simplesmente medonho, né? Aí, comentando alguns dos comentários, deu até um ataque cardíaco aqui. Mas segundo o Juan, o Biolog disse. Famoso. Sério? Segundo o Juan, Quer dizer, esse deve ser um pedaço da coleção dele, não é tudo, né? Não deve ser a maior parte. É a parte que ele não brinca. Dá medo, né? O Biolog disse, ele trabalha com o site Armchair, que acho que é um site de jogos. Ele tem o livro Vintage Games, que ele explora diversos jogos, assim, digamos, o estilo de jogos, o jogo que fez esse estilo, definiu esse estilo e, claro, as cópias. Ele trata de diversos jogos, ele fala de MSX nesse livro e, obviamente, o livro do Coco, né, que ele escreve com o Johnny Ville, né? Johnny Ville? Não, Johnny Ville não. Olha, eu não vou correr até minha estante pra pegar, não. Então, Bose Petri. Não, gente, eu não corri até minha estante pra ler isso. Outro das notícias que rendeu muitas visualizações, muitos comentários, foi o lançamento da revista Clube MSX. Sim, abemos revista. Eu já peguei a minha, já comecei a ler a minha revista, não acabei de lê-la. Você não leu sua revista, mas sua esposa já leu, né? Minha esposa já leu uma parte e ela gostou muito. E olha que ela entende tanto de MSX quanto eu entendo de fazer bolo. Então, talvez eu entenda mais de fazer bolo. Mas ela leu e gostou da revista, e elogiou o trabalho, elogiou a revista, gostou. E eu fiz um pequeno perguntas e respostas lá, para explicando pro pessoal, porque tem gente com dúvida, como é que vai ser, o que tem, qual é o foco, periodicidade, assim, né, para dar uma força até pro pessoal lá. Vale dizer que o Mário Cavalcante já tá praticamente, assim, já vendeu. Tipo, a última vez que eu falei com ele, ele falou que tipo, a tiragem do primeiro número ele vendeu, tipo, acho que 60% a 70% já dessa tiragem. Foi uma tiragem grande. Então ele tá muito contente, muito feliz com o pessoal aceitando, recebendo a revista, né?
E teve mais 2 das mentes em baixa resolução que comentam esse podcast, participaram com confecção de matérias para esse primeiro número. Então aí perguntaram até, será que algum de vocês vai ter alguma coisa a ver com isso? E daí para frente a gente estamos em conversas lá com o Mário, pensar em coisas para sair lá na revista também, tá? Então alguns materiais, inclusive, que vocês viram no Retro Computaria, deverão ter versões revistas corrigidas, atualizadas segundo a grafia dos melhores textos, publicada lá na revista. A próxima edição deve sair lá para setembro, final de setembro. E a seguinte no final do ano. E a seguinte em dezembro, né? Então estejam atentos. E mais uma vez, parabéns ao Mário pela iniciativa da revista, né? A gente não pode esquecer, nunca é demais dar parabéns a ele pela essa iniciativa. O terceiro é uma das quintas do Pitaco, uma menorzinha, mais enxugada. O Ricardo Pitaqueiro. É o Ricardo Pitaqueiro, né? Tá dando pitaco na vida dos outros, falando o que eu tenho que fazer, né? Começa o post botando a Rita Lee, né? Botando a tia Rita. Pior que tem uma pedagoga lá na escola que pinta o cabelo exatamente igual. Eu olho pra ela, eu olho pra essa pedagoga, uma senhora também, deve ter perto da idade da Rita Lee. Aí eu olho pra ela, lembro. Basicamente é um post comentando sobre uma coisa sobre programação, aquela minha velha irritação minha, reclamação e protestos. O pessoal que fala, não faz. Então eu comentei um pouco sobre se você quer começar a programar em C para MSX, tem uma wiki muito legal, mantida por um japonês, mas felizmente o texto não está em japonês, onde ele está documentando material, ferramentas, bibliotecas, tudo, usando o Hightech C. Então, assim, ele está fazendo uma wiki lá e está fazendo isso. Está documentando, está juntando material lá. Então, por exemplo, tem também o script que ele fez, que para preparar tudo, configurar no seu Windows, deixar tudo configuradinho para você usar o Hightech C para CPM, no seu Windows, para você poder escrever código, tudo. E está começando a fazer lá, colocando tudo lá no site. Tem também o back-end que o Avelino Herrera desenvolveu para usar o STCC na MSX, né? No caso, mais precisamente na MSX2. Sim. E também tem uma biblioteca, a GFXlib V9990, uma biblioteca para fazer uso do chip da V9990. Ou seja, GFX9000, PowerGraph Lite, Video 9000, se você for um dos pouquíssimos usuários no mundo que tem uma Video 9000, poder desenvolver. Baseado nessa ideia, surgiu também um grupo no WhatsApp, o pessoal que está conversando sobre desenvolvimento em Pascal para MSX, e o pessoal está com a iniciativa também de montar uma wiki, está começando a montar uma wiki para poder juntar essa informação toda em um lugar só, agrupar. Você sabe que grupo de Zap é meio de droga, né? Sim, eu sei disso, é meio de droga, com certeza. Pode olhar e dizer, que isso, cara, isso é maconha. Mas vamos ver, né? Vamos ver se essa droga aí é alguma coisa de bom. Bom, seguindo adiante, tivemos fala aí você, César. Gente, né, essa aqui é uma boa ideia, quase isso, né? O WebMSX 5.1. É o 5.0, né? Não, só a 5.1. Tive que fazer a correção, porque logo depois da 5.0, o Paulo Pessin chegou lá e fez uma correção. Ele fez de propósito, estava esperando alguém publicar para mudar a versão. Aí sim, fomos surpreendidos novamente. Bom, o Paulo Pessin fez o WebMSX 5.0, depois acaba sendo 5.1, porque, né, acontece. E tem muita novidade, Quando novidade é tipo, né, você pode usar o WebMSX em rede, ou você pode montar uma instância. César, vamos deixar isso quietinho assim, fala assim, ó. Além daquilo que a gente acaba esperando em novas versões de emulador, né, melhoria de performance e todo o resto, né, uma série de novos recursos adicionados, aquele que talvez seja mais surpreendente de todos os recursos, agora sim você pode falar. Basicamente você pode usar um emulador em rede, ou seja, você monta uma instância, você convida os amigos para entrar e acompanhar a execução de um programa, um processo de debug, ou vamos ser honestos, né? Jogar uma partidinha de Konami Soccer. Já tem gente falando em montar uma liga de futebol. Ai meu Deus, Stones vs Eagles. Stones vs Eagles, né? O clássico da Konami. O time que vai ganhar vai ser o time que tem os jogadores usam bigode. Isso é
Qualquer um de todos eles. Ué, pô, não estraga a surpresa. Eu acho que essa é a maior surpresa do Netplay, né? O Netplay dele. Não, isso aí é... E isso eu acho muito interessante. No final das contas... Essa é a cereja do bolo, assim, a principal da... Mas claro, sim, vou ser sincero, né? Agora tem um dispositivo de armazenamento compatível com o Nextor, isso é interessante. O modo de turbo para CPU e para VDP, suporte com teclado para vários layouts, porque teclados tem que ter layout. A interface drag and drop para adicionar nova MIDI, né? Melhoria no sistema de save state e novos parâmetros para serem passados na hora do boot, o boot também mais rápido. E uma coisa que ele aprendeu com as ferramentas do Google no Android, diversas melhorias e correções. Ah, sim, né? Acho que é o template padrão de 9. O template, qualquer coisa que o Google faz, quando sobe pra Play Store, é exatamente essa frase. É mais fácil, né? Ensinaram o estagiário a ler o changelog, então ele escreve isso. Enfim, e pra terminar? Isso é um link que eu achei por acidente. Eu sou campeão em achar link por acidente. Você acha link por acidente aonde? Nos seus bookmarks? Não, eu vou procurar uma coisa e eu fico fuçando e acabo achando que, né, o que devo sem necessariamente estar precisando achar. Este é um site, né? Vou até clicar aqui Eu não cliquei no primeiro link, eu não devia clicar, mas vou clicar no segundo. É o -0degree.net, né? O -0degree.net, ele tem uma coleção de tudo que você possa imaginar e mais um pouco sobre a série 5100, né, o 51XX da IBM. É o PC convencional, é o XT, acho que até ele vai até o AT. É o AT. E assim, é tudo que você possa imaginar, documentação, códigos de problema para fazer o troubleshooting, manual técnico e por aí vai. De tudo, de computador, de monitor, de dump de ROM e por aí, e tudo, né? E até coisas fora do escopo, que são novidades que ele acrescentou aqui. E como é da família IBM 5000, né, acho que ele não fala... Ele tem o manual do PC Júnior, isso só. E os manuais originais, né? Os manuais originais também das máquinas. No caso, o PC Júnior, sempre lembrando, não era 51, era 4860. De qualquer forma, era um número com 4 algarismos, terminando com 0. IBM, né? É. A IBM clássica. Olha, ele tem inclusive a referência ao cassete Basic. Lembrando que o primeiro PC, ele tinha porta de cassete, você poderia carregar os programas, é isso? É, a rotina de BIOS, o acesso das rotinas para carregar os programas em Basic via cassete. Aliás, o XT também teve. Foi retirado no XT 286 e depois no AT. Na verdade, esse código ficou perdido até os 486, até os computadores que não tinham ideia embutida. Se você botasse qualquer PC velho sem nenhuma interface, né, sem nada que ele conseguisse usar para dar boot, a mensagem padrão era em 40 colunas e que era o texto No Basic ROM Found. Vamos passar para os comentários? Vamos passar os comentários. Comentários do episódio 86, a parte A. Episódio 86 foi a nossa conversa sobre a Gradiente e principalmente a entrevista com o Oscar Júlio Burdi, diretor de marketing da Gradiente, da parte da MSX. Nós tivemos 13 comentários na parte A e tivemos 4 comentários na parte B. Tá? Fora e-mails também, né? Vale a pena lembrar, há muito tempo a gente não acaba não lendo e-mails, mas tivemos alguns e-mails também de alguns ouvintes que comentaram, tanto tivemos Twitter, tivemos e-mail, tivemos até cartas, é isso? Tanto na lista de discussão de MSX, né, na MSXBR.BRL, teve gente comentando, a gente vai comentar alguns breves e-mails enviados por eles lá, tá? E tivemos também alguns comentários alguns comentários por e-mail também no nosso e-mail do Reto Computaria. Então vamos passar primeiro aos comentários. Vamos. Primeiro comentário do Alexandre Souza, Tabajara. Os dois primeiros, né? Que ele comentou o nome da Philco, né? Philco, fundada como Helios Electric Company, rebatizada como Philadelphia Storage Battery Company. E um outro parênteses que ele fez, que o velhinho do manual é o dono de uma loja da Emark Kits. Sério, vão lá e vocês vão ver. Alguém vai lá na Emark Kits e confere. Com foto, a gente agradece ainda mais. Queremos selfie. Queremos uma selfie. Tira uma selfie com o velhinho para comparar se ele é realmente igualzinho ao sujeito ao personagem que está nos livros da Aleph. Manda uma selfie. E aí temos um comentário do Antônio José Melo Leite Júnior, simplesmente sensacional, até assisti de madrugada para me concentrar. Obrigado aí. Ter passado essa madrugada conosco, quer dizer, no bom sentido. Claro.
Claro. Ouvindo a gente falando, né? Isso, enfim. O Robson Araújo. Cara, acabei de ouvir esse podcast, achei muito legal. Praticamente fiz um deslocamento temporal negativo, onde revivi minha infância com o meu amado MSX que tem até hoje. Na verdade tenho 4, espero que todos estejam em bom estado. E adorei os comentários, vocês estão de parabéns, show de bola mesmo. Muito obrigado. Valeu. Muito obrigado, Robson. Agora só 4 MSX? Tá começando. Ih, meu Deus do céu. Oh. Eu tô disposto a plantar a cisânia, a trazer o conflito. É o conflito entre os casais. Vai, compra mais um MSX, compra outro. E aí o nosso chapa, o Clax, Elias Kosiuk, Masbar, Retrocomputaria trabalhando mais uma vez como caçadores de mitos, desmistificando velhas lendas urbanas de MSX no Brasil. O Emil agradecendo a gente por mais um post histórico. Obrigado, Emil. O Sérgio, né, o Vladivostok, né, comentou: ótimo episódio, já esclareceu algumas coisas que estavam obscuras até hoje. Sim, ele é cópia do modelo da Philips. Depois ele corrigiu, lembrando que era da National. Não, sim, Ricardo ele corrigiu. Eu que corrigi. Isso, Ricardo corrigiu depois. E, enfim, né, depois, esse talvez não foi o único, né, que estava nessa situação, que ele comenta: o meu pai me deu um Hotbit, aprendi tudo de MSX com ele na época, então também sou fora da curva. Vários amigos de escola do pessoal conhecido pela revista CPO MSX usavam o Expert, e acho que eu era o único que tinha Hotbit. E depois o Ricardo lembrou que não é Philips, é o CF3000. É, só lembrar que outra coisa que ele esclareceu, que o Sérgio comentou, que sim, o Expert era licenciado. Então, mais uma vez, cai por terra esse mito. E aí agora é a hora da treta, né? Mas também é com o Werner era chapa também. O Werner comentou que o Expert foi registrado inicialmente na CEI como videogame, tem jornais. Tenho isso documentado e referenciado. Ele tem provas. Aí eu resolvi explicar um pouco o negócio, né? Falar: olha, nem tudo que a imprensa fala condiz exatamente com a verdade. Exemplificando, dei 3 exemplos, né? No episódio 63, o Cláudio Carstens comentou a questão do TKS 800, que foi a criação do departamento de marketing para causar turbulência na Prológica. O próprio Cláudio Carstens comentou também de declarações publicadas nas revistas, somente na Microsistemas, a respeito de projeto da Microdigital, que ele, como gerente do setor de engenharia, não sabia de nada, né? Mas às vezes trabalhava na mesma empresa, talvez no mesmo prédio. Pois é. E eu também não preciso lembrar daquela revista de games no Brasil, no finalzinho, os estertores dos micros clássicos, que declarou e cravou uma data para a Konami lançar Metal Gear 3 para MSX2. Foi culpa da Konami que não lançou. Absurdo isso, essa falta de consideração com os usuários. Na verdade, foi culpa da greve dos caminhoneiros. Cara, se você achar essa revista, a gente vai ter que fazer uma live, Ricardo. Eu acho que eu tenho que dar uma procurada aqui, mas acho que eu sei onde é que ela tá. A gente vai ter que fazer uma live com isso, só pela zoeira. Então assim, desde departamento de marketing mentirosos, passando por empresa falastrona, distorções sutis, então tem de tudo. O que o Oscar falou na parte A, com 36 minutos e 1 segundo, que a adição do teclado não era feita em São Paulo, mas vinha tudo pronto de Manaus. Posteriormente ele falou que os micros eram trazidos de avião para São Paulo para serem distribuídos. O Rafael Riggs, a partir do 36º minuto, 18º segundo, falou que o registro foi feito como videogame junto à SEI. O Oscar disse: eu acho que sim. Logo, apesar dele não ter certeza absoluta, ele não contradiz essa afirmação. Até porque ele entrou no projeto depois, né? Pois tem que lembrar que o Oscar ele já entrou com o micro sendo lançado. Então ele não participou desse processo todo técnico de registro da SEI, das definições. Ele entrou em 85, o registro da SEI teve que sair pelo menos em 84. Pois é. Provavelmente por aí mesmo. Porque você não demorava, o registro era feito com um bom tempo antes. Porque na verdade você registrar primeiro para depois você produzir. Até você começar você autorizava o seu projeto. Porque se você não tivesse essa autorização, você não conseguia nem importar as peças para poder começar a fazer os protótipos. É exatamente isso. Você conseguia a autorização da CI para o teu projeto e aí você começava a importar. E aí tinha todo o processo de antes que monta o protótipo, ver se aquela coisa toda. Então assim, são coisas que a gente poderia tirar essas dúvidas mais claramente se a gente conversar no futuro com alguém da Gradiente que seja da área técnica. Lembrar que o trabalho do Oscar era marketing, né? Então, poderia esclarecer a questão do XP800 e GPC1, os números de série, né? Que alguns falam, não, foram tantos produzidos com base nos números de série dos micros. Poderia talvez uma pessoa que fosse mais envolvida na parte técnica poderia esclarecer. Tem mais algumas coisas que ele esclareceu na parte B, né? Uma coisa cada vez.
ele esclareceu uma coisa que eu citei esse ano na CPU número 15, posição nessa CPU. E, curiosamente, esse deve ser o episódio do Retrocomputaria que eu mais ouvi depois que eu editei. Na boa. 2 vezes. Eu devo ter ouvido umas 4 ou 5 vezes. Cara, eu acho que, assim, pra montar o post, eu devo ter ouvido pelo menos umas 2 vezes. Eu acho que eu ouvi. E olha que eu, assim, é um parênteses. Normalmente eu ouço o início, eu ouço o final pra ver onde é o ponto de corte. E do outro lado eu ouço também o início e o final. Mas, tipo, esse eu fiz questão de ouvir inteiro 2 vezes. É isso, eu devo ter ouvido umas 4 ou 5 vezes. Que vejo por outro falar, minha esposa quis ouvir, botei pra ouvir, ouvi com ela. Aí um amigo ouviu também, ouvi junto. Ouvi depois, por minha própria conta. Devo ter ouvido umas 4 ou 5 vezes. No mínimo, eu ouço cada episódio do Retrocomputaria umas 3 ou 4 vezes. Eu não sei quantas vezes eu ouvi esse. Ainda dos comentários, tem um comentário do Danjovic falando que é um dos melhores episódios desse podcast, junto com o episódio do Júlio Neves. Muito obrigado. Mal posso esperar pela próxima parte. E aliás, mais um do Clube do Hotbit. Na época eu preferi ter um Hotbit porque eu gostava mais do computador monobloco. A escolha não teve nada a ver com o design do produto. E o Fernando Boaglio, muito bom podcast, esclareceu muita coisa. Isso que eu não tinha ouvido da parte B ainda. Sim. Tô gostando da qualidade dos usuários de Hotbit aqui, são pessoas muito boas. Né? Ai, meu Deus do céu. Entre os e-mails aqui, os comentários na lista, né? Podemos dizer, por exemplo, o Alexandre Souza Tabajara comentou que a gente falou pra caramba. Na verdade, a gente não falou pra caramba, a gente tinha que acrescentar informação e falar, mas acredite, tudo que foi pro ar, 99% do que o Oscar falou, ele falou com a gente, foi pro ar. Corte foi tipo um errinho aqui, outro ali, mas pouquíssimos cortes. Temos elogios, alguns comentários elogiaram, né? Gostaram muito, ficou muito legal, dando parabéns, como o Rudolf, né? O próprio Alexandre Souza dando parabéns pelo episódio. Marcelo Schwenk dizendo que esse é um episódio épico. Algumas perguntas, o Paulo Bola perguntou se ele escrevia para microsistemas. Eu disse para ele, olha, ele chegou a escrever na época, lá atrás, para microsistemas. Eu lembro de ter lido artigos dele na microsistemas. Acho que ele escreveu alguma coisa para MSX Micro. Sim, também. O Emerson Branco reclamou que não foi citado Ribeirão Preto, encontro de Ribeirão Preto. O Lucas Milani comentou que a entrevista foi fundamental e importantíssima. A lacuna histórica foi preenchida com essa entrevista. Parabéns sinceros a todos os envolvidos, muito obrigado. O Clemar também elogiando, um belo episódio, além de fundamental. Um monte de gente ansiosa para a parte B. Parênteses. Vamos falar de parte B? Vamos falar logo da parte B? Corta a parte B. Corta o parênteses. Vamos falar logo da parte B. Pronto. Todo mundo ansioso pela parte B, vamos falar de parte B. O Danjovic entra na onda de bolar a teoria da conspiração e... Da onde veio o... Da onde veio o XP800. É óbvio, veio de XPert. E o 880 com mais um zero pra ficar mais bacana. Eles usavam aquele da NEC, que era o DC800, faz sentido. Já teve gente dizendo que isso vinha do Ferrorama, da Estrela. Era o superset do Ferrorama que você podia passar com 3 dentro do Expert em espaço mesmo. Era a estação central. Né? Mas é uma coisa que esperamos em pouquíssimo tempo, né, descobrir de onde é que surgiu isso. É o que falou Oscar, o que ele disse. O que importava para nós, assim, era a marca Expert. Acabou se tornando, era uma marca muito forte. Ele falou o que mais importava. Então, tinha XP800, GPC1, para ele não interessava como marketing. É que a marca Expert que tinha força. Aí temos o comentário do Robson Araújo. Muito legal esse podcast, foi muito instrutivo a respeito do nosso amado MSX. Parabéns, galera. Muito obrigado. O Fernando Boaglio, excelente episódio. Bom saber que no caso da Gradiente, na casa de ferreiro, o espeto era de ferro mesmo. Que é mais ou menos o que o Sérgio disse depois, né? Ótimo episódio. Fico feliz em saber que a própria Gradiente usava o Expert profissionalmente, contrariando muitos que achavam que esse era um micro feito só para o usuário caseiro. Muita gente achava isso, a Gradiente não vai usar um Expert no seu dia a dia, né? E aí lembra que ele chegou a dar manutenção no sistema financeiro feito com DBase 2 de MSX com uma pequena empresa. Pena que não consegui pegar uma cópia desse para guardar para a posteridade. Cara, o que saiu de coisa para DBase 2 para MSX, que ainda deve estar perdido em microempresa por esse Brasil afora, inclusive seria uma arqueologia em si, própria. Eu cheguei a conhecer um escritório de advocacia pequeno, eram 2 advogados, e o computador deles, já na primeira metade da década de 90, era um Expert com drive, monitor monocromático e um cartão dentro da coluna da DDX. Mas tem certeza, videolocadora, história de contabilidade e tal, muita coisa, né? Controle de estoque de empresinha,
muita coisa deve ter sido feita com o DBZ2. Ô César, a própria XSW, ela tinha alguns programas, cadastro de empresa, né, contas a pagar, e a Nemesis chegou a vender o tal do kit microempresa, né? O kit microempresa e também o kit locadora, que era um programa para locadora. Então eu posso aproveitar, inclusive, para relembrar aqui, tem uma edição da Mercedes Micro, que tem uma entrevista, acho que com o próprio Piazzi, ele falando sobre a editora Aleph, ele comenta como era o sistema de informatização que eles usavam o MSX lá para uma série de coisas, inclusive jogar Kenneth Mary. Claro, né? Tem que se divertir de vez em quando, né? Kinect merece um bom motivo, né? Vou voltando. Parabéns a todos e muito obrigado, Oscar, por ter segurado as pontas do MSX dentro da Gradiente até onde deu. Uma pena que a empresa não se interessou em fazer o MSX2, a maldita reserva de mercado prejudicou tantas coisas e deixou nosso país muito atrasado em relação a outros países que já estavam anos à frente em termos de tecnologia. Eu entendo que teve também muito de decisão da Gradiente em termos de custos. O que o Oscar falou, né? Vendia bem, tava lá, mas em compensação ela tinha outras linhas que vendiam muito mais. Então pra que a gente ia investir no desenvolvimento de uma coisa que dava 30 milhões, a gente tinha uma outra do lado que dava 300. Isso inclusive parece ser o mote de todos os fabricantes de MSX, né? Como todos eles eram fabricantes de eletroeletrônicos também, com a explosão do videocassete, do aparelho de som, do CD player, no final dos anos 80, começo da década de 90, por assim dizer, eles tiveram que pesar, né? Vamos ficar nessa coisa de fazer computador ou vamos tocar aquilo que é o nosso, tecnicamente é aquilo que realmente eu até acho que em algum momento a gente vai ter que discutir, Giovanni, e aí acho que talvez faz uma promessa, discutir o final da vida do MSX. Nesse sentido, de que o MSX era fabricado por empresas que não eram empresas de computadores. Só lembrar assim, a única empresa que fabricou efetivamente o MSX e não era uma empresa de eletroeletrônicos, né, foi a Spectra Video. Verdade. Só. Mas são uma regra, porque todo o resto são empresas de eletroeletrônico. E muita coisa ocorreu no mundo do eletroeletrônico no final dos anos 80 e início dos anos 90, 89, 90. Uma série de coisas ocorreram no mercado que em algum momento o financeiro chegou e disse: olha, cara, esse negócio de computador é legal, mas a gente tá dando 10 vezes mais aqui. Não compensa, né? Não compensa. E aí honestamente, não é a culpa não era da reserva de mercado. Não, pode ser beleza, que não. De repente a Gradiente poderia ter, já que teve quase tudo para fazer o MSX na mão, o MSX2 na mão, poderia ter dado um passo a mais. Mas no final de contas eu acho que, de novo, tem a questão financeira, né? E a Gradiente, vamos lembrar disso sempre o tempo todo, a Gradiente era uma empresa de eletrônica, não era uma empresa de informática. A Gradiente vendia som, a Gradiente vendia vídeo, a computador era só mais uma linha. E lembrar que ela tava entrando em videogame, voltando ao videogame no final da vida útil do MSX do Expert, com o Phantom System, depois que ela entrou de vez com a Nintendo na Playtronic, e ficou até o GameCube. Então, aqueles que falaram, assim, não era... tinha um cálculo, porque na verdade, de novo, não é exclusivo do Brasil. Não, de forma nenhuma. Muito, assim, se você for olhar no final das contas, o que aconteceu com relação... O tempo entre o 2 mais e o Turbo R é muito isso. Tipo, e aí? Beleza. A Panasonic tinha lá o MSX, mas o negócio da Panasonic não era computador. O negócio da Sony não era computador. O negócio da Sanyo não era computador. A Panasonic, reza-se a lenda que a Panasonic parou a linha de produção e converteu a linha de produção do Turbo R para fabricar 3DO. Era um videogame. Isso. E tinha isso, né? Tipo, os videogames. Assim, início dos anos 90, né? Quando a Sega bota fogo no mercado e todo mundo começa a procurar maneira, tipo, a próxima, e começa a surgir também a onda de CD interativo e etc e tal, tá todo mundo investindo nisso.
Os computadores passam a ser efetivamente fabricados por empresas que vendiam computador. Tanto é que você for olhar no final das contas, você pegar ali 5, 6 anos, né, das empresas que fabricavam MSX e, por exemplo, acho que só a Sony, assim, não, que era a mais interessada, porque a Sony já tinha linha Vaio. Mas a Sony, assim, a Sony ela teve um hiato de alguns poucos anos até ela ter uma divisão específica para computadores, né? Teve. Porque a gente tinha ali a Panasonic, tinha Micros. Mas a Panasonic pegou uma linha basicamente em termos de notebook, né? Que ela começa a enveredar pela linha primeiro a Toughbook, né? Que é a linha mais resistente, e no Japão com o Let's Note, que é extremamente leve. Mas não era, por exemplo, como a Sony que montou, que recriou uma linha Vaio dentro de uma outra lógica, multimídia, etc e tal. Sim. Mas isso sim, por isso eu tô falando, teve um hiato que assim, ela parou com a MSX, alguns anos se passaram e ela surgiu com isso a partir de 95, eu acho, não é isso? Por aí. A Sanyo mesmo. A Sanyo tinha uma divisão de computadores, só que assim, elas tinham a divisão de computadores domésticos e computadores, para se dizer, de escritório. Ela não tinha Toshiba. Algumas, assim, elas foram literalmente se acertando. Não, a maioria foi tipo, quem tinha pra vender pra empresa, começou a vender pra empresa. Toshiba, Fujitsu. Outras pararam completamente. Outras saíram do mercado. Mas enfim. Assim, o que talvez tenha faltado pra Gradiente se fosse aquele espírito de deixar mais barato que permeava tudo que a Tandy fazia, né? Talvez fosse tipo muito o Oscar falou, né? O medo deles era quebrar lá na ponta, né? Era subir o preço, ter que trocar ele de categoria, comigo que ficaria caro demais. E aí com isso eles teriam que mudar todo o processo, né? O mercado de 89, 90 era um mercado bem diferente do mercado de 85 em termos contra quem o MSX Close competiria. E fora que a situação econômica não tava lá grande coisa. Inflação batendo 1.000 e tantos. Não, o Plus foi pego no meio da confusão, né? Final as hiperinflações do governo Sarney e plano Collor. Tipo, é óbvio que ninguém ia arriscar nada. Normal, né? Se o cara arriscar, seria louco. Óbvio que ninguém ia arriscar e ninguém arriscou. Ninguém arriscou. Você vai pegar 90, 92, ninguém arriscou no Brasil, porque ninguém sabia o que ia acontecer. Mas enfim, esse não é um podcast sobre análise econômica. Esse não é um podcast sobre economia. Enfim, vou falar de Retro Rio agora, né? Como é que foi a Retro Rio? Os outros dois... tem outro meliante que foi na Retro Rio, mas só foi um dia. Bem, eu fiz um post lá sobre a Retro Rio, lá no Retro Computaria, como vocês devem ter visto, inclusive com um álbum de fotos. E eu gostaria de agradecer primeiro publicamente a pessoal lá do Caluche, né, pessoal da diretora, Dona Elisa, sua secretária, Dona Lúcia, toda a atenção, o espaço, tudo lá, né, decidido pra gente. A Retro Rio foi 3 dias de encontro, 31 de maio, dia 1º, dia 2 de junho. Podemos dizer que deu tudo certo. Eu agradecer ao pessoal das fotos, então eu consegui botar as fotos, além das fotos que estão no Instagram, no nosso Instagram, ou como eu falei, nosso Estragão. Aliás, nosso Instagram agora já passamos dos 100 seguidores. Muito obrigado a todos vocês que nos estão seguindo lá no nosso Instagram. Aliás, o Estragão tem uma piada engraçada sobre essa história do Estragão. Foram 3 dias de encontro. A gente teve muito MSX presente, que a gente pediu ao pessoal para fazer a inscrição prévia, para colocar, para encher do formulário, para a gente ter uma noção de quanto via. Chegou um ponto que eu olhei e falei, cara, só vai ter MSX. Isso é uma coisa, paciência. Vamos ver o que vai dar, né? Mas tivemos alguma variedade, no primeiro dia tivemos o Márcio Belo, que trabalha comigo na Firetech, levou o seu TK3000. Tivemos na passada lá também, por exemplo, do Marcelo Sávio, que conversou com a gente, contou a história dele, que eu tive que relatar a história dele com o Apple IIc. Uma história muito bacana. Tive que relatar essa história dele lá nesse post. Nos outros dias a gente teve presença de muita gente vindo. Tivemos o Edson com o TK2000, o Fábio Peixoto com Amiga. Tivemos, claro, o Mário Cavalcante lançando a Clube MSX. E ele vendeu várias revistas ali na hora, o que é muito legal, muito bom. Principalmente porque ele tá fazendo promoção, né? Ele tá no dia, até o final do encontro era um preço, né? Agora, se for comprar agora, já subiu, né? Ele fez um preço promocional no encontro. Se você comprar agora é mais barato.
Mas ele fez um preço promocional pro encontro, então vendeu revista lá também. Ele levou um Mística, né, que é a evolução daquele projeto do Myst, que é aquela plaquinha FPGA que roda cores de Amiga, Atari ST a princípio, e roda um monte de cores de outras coisas mais, né? Nós, como todo o Brasil, sofremos o impacto da greve dos caminhoneiros, então o nosso banner não chegou, os cartões de visita novos não chegaram, o folheto para divulgação não chegou também a tempo, tá? E parênteses, até agora não chegaram. Então, mas tivemos uma presença muito boa do pessoal, tivemos perto de 80 e poucas pessoas passaram pelo encontro nos 3 dias do evento. Tivemos alguns contratempos, como por exemplo o meu National, que foi testado, devidamente testado, tudo funcionando bonitinho, cheiroso, legal. Cheguei lá, liguei e o micro não ligava. Aí começamos o encontro desmontando um National com impressora embutida todo para descobrir que a gente não entendeu o problema. Monta tudo, peguei um MSX emprestado e o National nessa altura tá na mão do Asen. Como já me disseram, pô, você virou cliente VIP do Asen, né? Eu vou fazer o quê? Tá lá pra ver. No outro dia eu aproveitei, já que o encontro era na porta de casa, eu já tratei de levar um outro MSX pra garantir. E aí teve a apresentação da Shockwave 2, da Tecnobytes, o protótipo, a primeira versão da Shockwave 2. Então ela vem com 2 MB de sample RAM, tem um plug P2, e a primeira lá em exposição, sendo usado, tocando mod, tocando SID lá. Deu um pouco de tudo. O encontro foi bem divertido, tem uma participação grande, as pessoas participaram, vieram, curtiram. Teve gente que conversou com a gente, pegou contato, chamou a gente para ir para outros eventos. Vai ter um evento, por ocasião que vocês ouvirem isso, já deve ter ocorrido um evento na Univeritas, aqui no Rio, o antigo Bennett. Então já o Márcio nos conversou com a gente, ficou de montar em contato com a gente para ver se a gente vai lá também, para divulgar, para levar material, pregar a palavra da retrocomputação aos ouvidos moucos. Tivemos, em termos do grupo MSX, das vendas, tivemos boas vendas também, que nós agradecemos muito, porque dessas vendas vocês colaboram com as nossas, de forma de cobrir os nossos gastos, nossas despesas. Se você não comprou nada, você tem a oportunidade de comprar, ou então pagar um café pra gente, né? Você já clicou lá no banner? Tá lá do lado? Vai lá e clica lá no nosso site. Acho que a princípio é isso. Não estou me lembrando de mais uma coisa. Além das revistas, teve a Spectrum também, a revista do Spectrum Next. O Mário trouxe para vender algumas também. Foi isso, né? Infelizmente tivemos alguns revés, como é previsível, né? Uma cadeira quebrada aqui, né? Um problema do micro que parou de funcionar, não tem internet no local, então tive que fazer uma gambiarra com um roteador e um celular e ficar repetindo para as pessoas, não tem internet, eu estou usando o meu celular aqui, não vou dar a senha. As pessoas queriam ficar usando o meu celular para acessar a internet, eu querendo conectar. Você poderia ser uma boa pessoa. Não, meu plano de... Aí o cara vai esperto, quer baixar um torrent. O que mais acontece? Aí eu não vou fazer isso não. O cara vai querer baixar o Good MSX Collection, tem 32 GB. O plano de dados, afinal de contas, é meu, não é dele, né? E a história do estragão, que eu comentei no início do relato, era um amigo do trabalho, foi com um filho, né, de 6 anos. Aí eu brinquei e falei que ia tirar foto, botar foto no menino, eu falei, vou botar foto no estragão, né? E o garoto depois foi falar pra mãe, né, do telefone, falar pra mãe, o moço que tá fazendo aqui o evento disse que vai botar minha foto no estragão. E eu botei a foto dele com o pai, tá lá no nosso Instagram. Então foi bem divertido, né? Encontro, não é uma exposição, né? Bom lembrar que a Retro Rio não é uma exposição, a gente não bota o micro na redoma de vidro e o pessoal fica só olhando, passando e olhando, não. É um momento de encontro. Então, gente que chegou lá, queria ver como é que é, senta aí, usa aí, poxa, mete a mão, vai lá, pode usar, não tem problema não, joga um pouquinho, vamos jogar, vamos conversar. Foi bem legal. E esperamos que vocês possam também estar na próxima MSX Rio, que deverá ser, creio eu, no primeiro sábado de outubro. Não será lá no local, no Caluste, vai ser lá no Lar do Meia. Esperamos que vocês apareçam lá na MSX Rio também. Giovanni, quer acrescentar alguma coisa, já que você só foi no último dia? Não, eu só fui no último dia. Ela fala... eu sei que você só foi no último dia, mas fala aí, pô. Não tem muito o que complementar, não. Só ficaria acabaria sendo meio repetitivo. E eu ajudo o Juan no processo de edição do episódio também. Já que o episódio vai ficar com 5 horas de gravação, né? Então é isso, né? Chegamos ao final? Acabou, gente. Vocês já pagaram um café lá pra gente? Nós? Paguem um café pra gente. Vai lá. Não, nós não. Eu não bebo café, mas... Paga um café Enfim, vocês entenderam.
Paga um café pro Giovanni, paga um café pro César. Paga um copo de leite gelado pra mim. O leite gelado é mais caro. Ah, não é não. Acho que não é não. A caixa de leite é mais barata. Ou pode comprar uma caixa de leite 1 litro, tá bom. Mas esse não é um podcast pra falar sobre laticínios, né? E cafeína. Então é isso aí, gente. Por hoje é só. Voltamos daqui a uma semana, né? Vamos semana que vem com mais um episódio do Retrocomputaria. Exatamente. Chega por hoje. Eu vou nessa. Fui. Fazer o que, né? Voltamos aí pro próximo episódio. Fui. Então, todo mundo foi embora, fiquei aqui sozinho. Até mais, então. Se você quiser enviar um comentário, crítico, construtivo, elogio ou contribuir com as erratas desse episódio, não hesite. Faça! Nosso Twitter é @retrocomputaria, nosso e-mail é retrocomputaria@gmail.com e nossa fanpage é facebook.com/retrocomputaria. Ou deixe seu comentário no post desse episódio em www.retrocomputaria.com.br. Como sempre dizemos, seu comentário é nosso salário. Muito obrigado e até o próximo podcast.